Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático, para você fanática por futebol e também pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta se antes ouvir o Lotecando. Você pode nos acompanhar a partir de agora no YouTube da Antena Esportiva, o youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações, deixe também o seu joinha e comente na nossa live e compartilhe também para que outras pessoas consigam acessar o nosso conteúdo. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook da Antena Esportiva, o Facebook Rádio AE. Rádio AE é o nosso Facebook. Estamos no ar também pelo zeno.fm/Antena Esportiva e pelos canais de áudio através dos aplicativos Rádiosnet e CX Rádio. E também convido você a nos seguir nas redes sociais. O Twitter é o @SeLigaNaAntena, @SeLigaNaAntena é o nosso perfil no Twitter e o Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. @Rádio Antena Esportiva é o nosso perfil no Instagram. Muito bem, antes da gente falar sobre o concurso deste final de semana que está com prêmio alto, está com prêmio milionário, eu tenho uma dica para te dar. É você também fazer a sua aposta na Bet Nacional, a plataforma de apostas parceira da Rádio Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente oferece aqui no Lotecando para você fazer a sua fezinha lá também. Tá vendo esse QR Code no canto inferior direito da sua tela? É só você escanear que você vai entrar na Bet Nacional e vai fazer o seu cadastro usando o código de afiliado BEAntena para você dar uma moral para a Rádio Antena Esportiva lá na Bet Nacional. Profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo. Muito bem, agora sim vamos falar do concurso 1080 da Loteca, que está com prêmio milionário porque é concurso com final 0 e além disso ninguém fez 14 pontos no concurso passado, portanto o prêmio estimado é de R$1 milhão para quem acertar os resultados dos 14 jogos que vão aparecer aí na sua tela. Neste final de semana, os técnicos da Caixa Econômica Federal preferiram colocar jogos do futebol brasileiro, portanto as 3 principais divisões do Campeonato Nacional estão contempladas. Jogo 1, Red Bull Bragantino e Palmeiras. Jogo 2, Juventude e Criciúma. Jogo 3, Flamengo e Bahia. Jogo 4, Fortaleza e Grêmio. Jogo 5, São Bernardo e Brusque. Jogo 6, Guarani e Novo Horizontino. Jogo 7, Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo 8, São Paulo e Corinthians. Jogo 9, Internacional e Atlético Mineiro. Jogo 10, Cruzeiro e América Mineiro. Jogo 11, Santos e Vasco da Gama. Jogo 12, São José do Rio Grande do Sul e Operário Ferroviário. Jogo 13, Paysandu e Amazonas. E jogo 14, Ceará e Atlético Goianiense. A partir de agora vamos analisar esses 14 jogos, tintim por tintim, aqui no YouTube, também no Facebook e nos canais de áudio da Antena Esportiva. Fique ligado, fique ligada. Jogo 1, Red Bull Bragantino e Palmeiras. Domingo, 6h30 da tarde, no Nabi Abichedi, pela rodada 25 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Touro Louco é o quarto colocado com 42 pontos ganhos, tem 58% de aproveitamento neste Brasileirão Série A. Vem de vitória fora de casa sobre o América Mineiro pelo placar de 2-0. E nos últimos 5 jogos, o time do técnico Pedro Caixinha vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
O Red Bull vem de 4 jogos de invencibilidade. E como mandante na temporada, o Red Bull tem 63% de aproveitamento. Já o Palmeiras é o segundo colocado com 44 pontos ganhos, tem 61% de aproveitamento neste Brasileirão. Vem de derrota para o Grêmio fora de casa por 1-0 e nesta quinta-feira recebe o Boca Juniors da Argentina pelo jogo de ida das semifinais da Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Abel Ferreira conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E atuando como visitante na temporada, o Palmeiras tem 53% de aproveitamento. Muito bem, as dicas são as seguintes. O Red Bull Bragantino defende uma invencibilidade de 10 partidas, atuando como mandante, válidas pelo Brasileirão Série A. Foram 6 vitórias e 4 empates nestes 10 jogos. Além disso, o Red Bull Bragantino defende uma invencibilidade de 3 duelos, jogando em casa contra o Palmeiras por todas as competições. Isso desde 2021, tá, galera? Já o Palmeiras venceu apenas 3 vezes nas últimas 10 partidas como visitante, válidas pelo Brasileirão Série A. O Palmeiras, que está priorizando a Libertadores da América, provavelmente deve mandar a campo para esta partida um time alternativo. E o Palmeiras defende uma invencibilidade de 6 duelos contra o Red Bull Bragantino por todas as competições, isso desde 2022. Jogo 2, Juventude e Criciúma, sábado 3h30 da tarde no Alfredo Jaconi, pela rodada 30 do Brasileirão Série B. Muito bem, o Juventude é o quarto colocado com 50 pontos ganhos dentro da zona de classificação para a Série A de 2024. Na rodada passada venceu o Avaí fora de casa por 2-0. E nos últimos 5 jogos, o time da Serra Gaúcha conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Papo tem 60% de aproveitamento. Já o Criciúma é o sexto, brigando para alcançar novamente o G4, tem 48 pontos ganhos. Vem de derrota fora de casa para o Atlético Goianiense por 3-1 e nos últimos 5 jogos acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante na temporada, o Tigre tem 45% de aproveitamento. Vamos às dicas. O Juventude sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 14 partidas válidas pelo Brasileirão Série B. Realmente, Juventude com aumento de produção nesta quase reta final de Série B. E o Juventude venceu 6 dos 10 duelos como mandante contra o Criciúma em toda a história. Já o Criciúma amarga um jejum de 7 partidas sem vencer como visitante pelo Brasileirão Série B. Nestes 7 jogos foram 2 empates e 5 derrotas. E o Tigre venceu apenas uma vez nos 10 duelos contra o Juventude por todas as competições. A única vitória foi em 2018. Jogo 3, Flamengo e Bahia, sábado 4 da tarde no Maracanã, pela rodada 25 do Brasileirão Série A. O Mengão, em crise, é o 7º colocado com 40 pontos. Pelo Brasileirão Série A, vem de um empate sem gols com o Goiás, fora de casa. E na decisão da Copa do Brasil, você acompanhou aqui no Som da Antena Esportiva no domingo passado, empate em 1-1 com o São Paulo no Morumbi, só que o Flamengo acabou perdendo o jogo de ida e perdeu o título com este resultado. O Flamengo, por enquanto, sem títulos na temporada. Nos últimos 5 jogos, o time que até agora é comandado pelo técnico Jorge Sampaoli conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E como mandante em toda a temporada, o Flamengo tem 73% de aproveitamento. Já o Bahia é o primeiro time dentro da zona de despromoção, é o 17º colocado com 25 pontos. Vem de derrota em casa para o Santos, que também está na zona de despromoção, por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Tricolor conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E como visitante, em 2023, o aproveitamento é de 40%. Pega a visão nas dicas para este jogo 3, hein?
O Flamengo amarga um jejum de 4 partidas sem vitória como mandante pelo Brasileirão Série A. 3 empates e uma derrota. Flamengo que costuma ser forte, jogando diante da torcida. Porém, o Mengão venceu todos os últimos 6 duelos contra o Bahia, válidos pelo Brasileirão Série A. Já o Bahia venceu apenas 2 vezes, nas 12 partidas como visitante que fez nesta edição do Brasileirão Série A. E o Bahia amarga um jejum de 8 duelos sem vitória como visitante contra o Flamengo, válidos pelo Brasileirão Série A. Isso perdura desde 2012, ou seja, já são 11 anos que o Bahia não vence o Flamengo fora de casa. Jogo 4, Fortaleza e Grêmio, sábado 4 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 25 do Brasileirão Série A. Muito bem, o tricolor cearense é o 8º colocado com 38 pontos, vem de vitória sobre o São Paulo por 2-1 pelo Brasileirão Série A e no meio de semana empatou em 1-1 com o Corinthians pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o time do Vojvoda conseguiu 3 vitórias, 1 empate e uma derrota e como mandante tem 79% de aproveitamento em 2023. Já o Grêmio é o 3º colocado com 43 pontos ganhos, vem de vitória por 1-0 sobre o Palmeiras, jogando diante da torcida, e nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Como visitante nesta temporada, o time do técnico Renato Gaúcho acumulou 50% de aproveitamento. Muito bem, o Fortaleza sofreu apenas 2 derrotas nas 12 partidas que fez como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Foram 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E o Fortaleza defende uma invencibilidade de 6 duelos contra o Grêmio, válidos pelo Brasileirão Série A, isso desde 2019. Já o Grêmio amarga um jejum de 7 partidas sem vencer como visitante por todas as competições. Foram 3 empates e 4 derrotas. E o Grêmio saiu derrotado apenas 3 vezes como visitante contra o Fortaleza por todas as competições. Jogo 5, São Bernardo e Brusque, sábado 4 da tarde, no 1º de maio, pela rodada 5, a penúltima da segunda fase do Brasileirão Série C. Muito bem, o Tigre do ABC é o 2º colocado do Grupo B com 4 pontos ganhos. Pode confirmar o acesso em caso de vitória e dependendo de outros resultados, do resultado do outro jogo do grupo, que é entre São José e Operário Ferroviário. Na rodada passada, o São Bernardo perdeu fora de casa para o São José por 2-1 e nos últimos 5 jogos acumulou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O São Bernardo vem de um jejum de 3 jogos sem vencer. Como mandante na temporada, o São Bernardo tem 62% de aproveitamento. Já o Brusque está numa situação muito confortável. É o 1º colocado do Grupo B com 12 pontos, já garantiu o retorno à Série B e já garantiu vaga na final da Série C. O Brusque que conseguiu tudo isso de forma antecipada na rodada passada ao vencer o Operário Ferroviário lá no Paraná de virada por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o time catarinense conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. O Brusque vem de 4 vitórias nos últimos 4 jogos. E como visitante na temporada, o Bruscão tem 52% de aproveitamento. Muito bem, o São Bernardo defende uma invencibilidade de 7 partidas como mandante pelo Brasileirão Série C. Foram 3 vitórias e 4 empates. E o São Bernardo jamais venceu o Brusque na história do duelo. Foram 2 jogos, os 2 pela Série C deste ano, com 1 empate e 1 derrota. Já o Brusque sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 14 partidas válidas pelo Brasileirão Série C. E o quadricolor catarinense jamais enfrentou como visitante o São Bernardo na história do duelo. Jogo 6. Duelo do interior paulista entre Guarani e Novo Horizontino.
Sábado, 5 da tarde, no Brinco de Ouro, pela rodada 30 do Brasileirão Série B. Muito bem, o Bugre é o quinto colocado com 50 pontos ganhos, busca retornar ao pelotão que sobe para a Série A do ano que vem e vem de derrota para o CRB fora de casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Guarani conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota e como mandante na temporada vem de um aproveitamento de 68%. Já o Novo Horizontino está dentro da zona de promoção, é o terceiro colocado com 51 pontos ganhos. Vem de vitória em casa sobre o ABC por 2-1 e nos últimos 5 jogos acumulou 3 vitórias e 2 derrotas. Como visitante na temporada, o Tigre tem 46% de aproveitamento. Eis as dicas. O Guarani venceu 10 das 14 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. E o Bugre jamais foi derrotado como mandante pelo Novo Horizontino na história do duelo. Foram 3 jogos com 2 vitórias e 1 empate. Essa estatística leva em conta a refundação do Novo Horizontino. Lembrando que o Novo Horizontino teve uma fase lá nos anos 90 que chegou até a final do Campeonato Paulista, disputou as divisões inferiores do Campeonato Brasileiro, mas o clube acabou sendo refundado em 2010 e as estatísticas, portanto, levam em consideração de 2010 em diante. Muito bem, o Novo Horizontino saiu derrotado nas últimas 4 partidas como visitante pelo Brasileirão Série B e o Tigre venceu apenas 2 vezes nos 7 duelos contra o Guarani em toda a história, repetindo isso desde 2010. A última vitória foi neste ano pelo Brasileirão Série B, lá no primeiro turno. Jogo 7, Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto. Sábado, 5 da tarde, no Novelli Júnior, pela rodada 30 do Brasileirão Série B. O Galo é o 14º colocado com 33 pontos, vem de derrota para o Vitória em casa por 2-0 e nos últimos 5 jogos acumulou 1 vitória apenas, 1 empate e 3 derrotas. O Ituano vem de 4 jogos de jejum, 4 jogos sem vencer. E como mandante na temporada, o Ituano tem 41% de aproveitamento. Tem mais derrotas do que vitórias. Já o Botafogo de Ribeirão Preto é o 12º colocado com 39 pontos. Vem de um empate sem gols fora de casa com o Tombense. E nos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como visitante na temporada, o Pantera tem 36% de aproveitamento. Eis as dicas. O Ituano venceu apenas 3 vezes nas últimas 10 partidas que fez em casa pelo Brasileirão Série B. E o Ituano venceu todos os últimos 3 duelos contra o Botafogo de Ribeirão Preto por todas as competições. Já o Botinha amarga um jejum de 5 partidas, sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série B. Foram 3 empates e 2 derrotas. E o Botafogo de Ribeirão Preto defende uma invencibilidade de 4 duelos como visitante contra o Ituano por todas as competições, isso desde 2013. Jogo 8, São Paulo e Corinthians. Sábado, 6h30 da tarde, no Morumbi, pela rodada 25 do Brasileirão Série A. Muito bem, o tricolor paulista é o 10º colocado com 31 pontos ganhos. Venceu o Coritiba no meio de semana em jogo atrasado por 2-1, jogando em casa. E nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o São Paulo tem 67% de aproveitamento. Já o Corinthians está logo atrás, na 11ª posição com 30 pontos ganhos. Pela Série A, vem de vitória sobre o Botafogo em casa por 1-0. E no meio de semana, empatou com o Fortaleza pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o Timão, que acabou de demitir o técnico Vanderlei Luxemburgo, conseguiu apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como visitante na temporada, o Corinthians tem um aproveitamento baixíssimo, apenas 27%. Muito bem, as dicas são as seguintes, pega a visão aí, ó.
O São Paulo amarga um jejum de 4 partidas sem vitória como mandante pelo Brasileirão Série A. 2 empates e 2 derrotas. E o São Paulo defende uma invencibilidade de 5 clássicos contra o Corinthians, válidos pelo Brasileirão Série A. Isso desde 2021. Já o Corinthians amarga um jejum de 7 partidas sem vitória como visitante por todas as competições. Foram 4 empates e 3 derrotas. E o Corinthians amarga um jejum de 12 clássicos sem vitória como visitante contra o São Paulo, válidos pelo Brasileirão Série A. Isso desde 2011. Só uma observação, o São Paulo vinha de jejum de 4 partidas sem vitória, atuando em casa pelo Brasileirão Série A até o meio de semana, porque o São Paulo jogou contra o Coritiba no Morumbi e venceu por 2-1. Jogo 9, Internacional e Atlético Mineiro. Sábado, 9 da noite, no Beira-Rio, pela rodada 25 do Brasileirão Série A. O Colorado é o 14º colocado com 29 pontos ganhos. Pelo Brasileirão Série A, vem de derrota fora de casa para o Atlético por 2-1. E no meio de semana empatou com o Fluminense no Maracanã em 2-2 pelo jogo de ida da semifinal da Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico argentino Eduardo Cudê conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Inter tem 69% de aproveitamento. Já o Atlético Mineiro é o 9º colocado com 37 pontos ganhos. Vem de vitória sobre o Cuiabá, vitória magra, em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Galo conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Atlético vem de 4 jogos de invencibilidade e como visitante em 2023, o time do Felipão tem 47% de aproveitamento. Muito bem, o Inter sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 20 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A. E o Colorado venceu apenas 4 vezes nos últimos 10 duelos contra o Atlético Mineiro por todas as competições. A última vitória foi no ano passado. Já o Atlético Mineiro venceu apenas uma vez nas últimas 6 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A. Foram 2 empates, 3 derrotas, além da vitória. E o Galo venceu apenas 3 vezes nos últimos 17 duelos como visitante contra o Internacional, válidos pelo Brasileirão Série A. A última aconteceu em 2021. Mas vale lembrar que o Internacional tem como prioridade a Taça Libertadores da América e por isso deve entrar em campo com um time alternativo para enfrentar o Atlético Mineiro. Jogo 10, Cruzeiro e América Mineiro, clássico que acontece neste domingo às 4 da tarde no Mineirão pela rodada 25 do Brasileirão Série A. A Raposa é a 13ª colocada com 29 pontos, vem de derrota para o Fluminense por 1-0 e nos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Cruzeiro tem apenas 33% de aproveitamento. Já o América Mineiro está na zona de despromoção, é o 19º com 17 pontos ganhos. Vem de derrota em casa para o Vasco da Gama, que também estava na zona de despromoção, mas com a vitória acabou saindo. Derrota por 1-0. E nos últimos 5 jogos, o Coelho vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O América vem de 3 jogos consecutivos sem vencer. E como visitante nesta temporada, o América tem apenas 27% de aproveitamento. O Cruzeiro amarga um jejum de 5 partidas sem vitória, atuando em casa pelo Brasileirão Série A. Foram 4 empates e 1 derrota. E o Cruzeiro defende uma invencibilidade de 7 clássicos contra o América Mineiro, válidos apenas pelo Brasileirão Série A, isso desde 2011. Já o América Mineiro amarga um jejum de 10 partidas sem vitória como visitante por todas as competições. Foram 4 empates e 6 derrotas. E o Coelho defende uma invencibilidade de 5 clássicos como visitante contra o Cruzeiro por todas as competições, isso desde 2020. E aí, tá gostando? Deixa o seu like no nosso YouTube e também no nosso Facebook
e deixe também o seu comentário para a gente falar com você no Lotecando, que é o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. Vamos ao jogo 11, Santos e Vasco da Gama. Domingo, 4 da tarde, na Vila Belmiro, pela rodada 25 do Brasileirão Série A. O Peixe é o 18º colocado com 24 pontos, dentro da zona de despromoção. Vem de vitória, melhor dizendo. Fora de casa sobre o Bahia por 2-1. E nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Santos tem 53% de aproveitamento. Já o Vasco da Gama finalmente saiu da zona de rebaixamento, é o 15º com 26 pontos ganhos. Conseguiu sair da despromoção graças à vitória sobre o América Mineiro fora de casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Cruz Maltino conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O time do técnico argentino Ramon Dias vem de 4 jogos seguidos sem perder e 3 vitórias de forma consecutiva. Como visitante na temporada, o Vascão tem 40% de aproveitamento. Eis a dicas. O Santos venceu apenas 4 vezes nas 12 partidas como mandante que fez nesta edição do Brasileirão Série A. Realmente é um aproveitamento muito baixo. E o Santos defende uma invencibilidade de 3 duelos como mandante contra o Vasco da Gama, válidos pelo Brasileirão Série A, isso desde 2018. Já o Vasco da Gama venceu apenas 2 vezes, nas 12 partidas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A, e o Cruz Maltino venceu apenas 3 vezes nos últimos 10 contra o Santos, válidos pelo Brasileirão Série A. A última vez que isso aconteceu foi em 2020. Jogo 12, São José do Rio Grande do Sul e Operário Ferroviário. Domingo, 4 da tarde, no Paço da Areia, pela rodada 5 da segunda fase do Brasileirão Série C. O Zequinha é o terceiro colocado do Grupo B com 4 pontos ganhos. Vem de vitória sobre o São Bernardo pela Série C, pelo placar de 2-1, jogando em casa. E no meio de semana, pela Copa Gaúcha, venceu o Grêmio B pelo placar de 2-1. É o jogo da semifinal, é o jogo de ida da semifinal lá da Copa Gaúcha. Nos últimos 5 jogos, o São José conseguiu 3 vitórias e 2 empates, vem de uma sequência invicta de pelo menos 5 jogos, e como mandante na temporada tem 61% de aproveitamento. Já o Operário Ferroviário é o quarto colocado do Grupo B com 3 pontos ganhos. Lembrando que os dois times ainda estão na briga por uma vaga para a Série B do ano que vem, já que no grupo o Brusque está sobrando e já conquistou essa vaga com antecedência. Na rodada passada, o Operário Ferroviário teve a invencibilidade como mandante quebrada neste ano ao perder para o Brusque por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Fantasma conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, e como visitante na temporada tem um aproveitamento de 42% de aproveitamento. Muito bem, o São José sofreu apenas uma derrota nas 11 partidas que fez no tapetinho do Paço da Areia nesta edição do Brasileirão Série C. Foram 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota em 11 partidas nesta terceirona jogando em casa. E o São José venceu o único duelo que fez como mandante contra o Operário Ferroviário na história. Isso foi pela Série D de 2010. Já o Operário Ferroviário venceu apenas 3 vezes nas 11 partidas como visitante nesta edição do Brasileirão Série C. E o Fantasma defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o São José por todas as competições. Isso desde 2010 pela Série D do Brasileirão. Jogo 13, Paysandu e Amazonas. Domingo, 5h30 da tarde, no Mangueirão, pela rodada 5 da segunda fase do Brasileirão Série C. Muito bem, o Paysandu é o líder do Grupo C com 10 pontos ganhos e pode confirmar o acesso mesmo antes de entrar em campo, porque tem a outra partida do grupo entre Botafogo Paraibano e Volta Redonda, que você vai acompanhar aqui no Som da Antena Esportiva, sábado, a partir das 6h30 da tarde. E se o Botafogo Paraibano vencer o Voltaço,
o Paysandu já pode comemorar o acesso com 2 rodadas de antecedência. Na rodada passada, o Papão quase conseguiu o acesso, venceu o Botafogo Paraibano por 3-2, mas aí ficou na dependência do Voltaço, que acabou perdendo. Daqui a pouco a gente conta mais sobre isso. Nos últimos 5 jogos, o Papão conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O time do técnico Hélio dos Anjos vem de 4 jogos seguidos sem perder e, como mandante na temporada, tem 65% de aproveitamento. Já o Amazonas é o vice-líder do Grupo C com 6 pontos ganhos e, dependendo de uma combinação de resultados, se conseguir vencer o Paysandu, pode conseguir o acesso com uma rodada de antecedência. Na rodada passada, você acompanhou pela Antena Esportiva, o Amazonas venceu o Volta Redonda fora de casa por 2-0. E nos últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como visitante na temporada, o time da Onça Pintada tem 67% de aproveitamento. Eis as dicas. O Paysandu pontuou em 11 das 12 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série C. Foram 8 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. O Paysandu venceu todos os 2 duelos contra o Amazonas na história. Já o Amazonas pontuou em 7 das 12 partidas que fez fora de casa nesta edição do Brasileirão Série C. E a Onça Pintada jamais enfrentou como visitante o Paysandu na história. Jogo 14. Ceará e Atlético Goianiense. Domingo, 6 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 30 do Brasileirão Série B. Muito bem, o Vozão é o 11º colocado com 42 pontos. Vem de um empate fora de casa com a Chapecoense em 1-1. E nos últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Ceará tem 73% de aproveitamento. Já o Atlético Goianiense é o 7º colocado com 47 pontos. Está na briga para chegar ao G4 e vem de vitória em casa sobre o Criciúma pelo placar de 3-1. Nos últimos 5 jogos, o Dragão conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E como visitante nesta temporada tem um aproveitamento de 49%. Muito bem, o Ceará defende uma invencibilidade de 8 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B. Foram 5 vitórias e 3 empates. Além disso, o Vozão venceu apenas 2 vezes nos últimos 10 duelos contra o Atlético Goianiense por todas as competições. A última aconteceu em 2023, lá no primeiro turno da Série B. Já o Atlético Goianiense venceu apenas 4 vezes nas 14 partidas que fez como visitante até agora nesta edição do Brasileirão Série B. E o Atlético Goianiense defende uma invencibilidade de 4 duelos como visitante contra o Ceará por todas as competições, isso desde 2016. Vamos para a próxima tela, que estão sendo apresentadas aí, que está sendo apresentada, ou melhor dizendo, que tem as probabilidades aí para o concurso 1080, que vai pagar um prêmio estimado em R$1 milhão para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Temos aí poucos favoritos, apenas 2. A vitória do Flamengo sobre o Bahia no jogo 3 e a vitória do Paysandu sobre o Amazonas no jogo 13. Temos algumas possibilidades de surpresa, como a vitória do Red Bull Bragantino sobre o Palmeiras no jogo 1, a vitória do Criciúma contra o Juventude no jogo 2, o Bahia vencendo o Flamengo no jogo 3, também pode ser uma surpresa a vitória do Botafogo de Ribeirão Preto sobre o Ituano no jogo 7, a vitória do Corinthians sobre o São Paulo no jogo 8, a vitória do América Mineiro sobre o Cruzeiro no jogo 10, o empate entre São José do Rio Grande do Sul e Operário Ferroviário no jogo 12, e empate ou coluna 2, ou seja, a vitória do Amazonas no jogo 13 entre Paysandu e Amazonas. O resto de azul são resultados considerados normais. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda,
consiga alcançar a meta de acertar os resultados dos 14 jogos do concurso 1080 da Loteca. Muito bem, estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência, o compartilhamento com os amigos, com os parentes, com os colegas de trabalho. E lembrando que sábado tem mais um jogo válido pela Série C do Brasileirão. Você vai curtir aqui no som da Antena Esportiva Botafogo Paraibano e Volta Redonda a partir das 6h30 da tarde com a narração do Rodrigo Goniares. O Lotecando volta na próxima quinta-feira, às 7 da noite, aqui no som da Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.